Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Emerson para o canal Emerson Júnior e também para o canal chamado Evangelistão, que vai ser postado posteriormente. No vídeo de hoje eu vou falar referente à política e os evangélicos e os meus evangélicos, né? Porque o que acontece é que nos últimos anos no Brasil, o que aconteceu foi que houve um engajamento politicamente falando dos evangélicos. Entretanto, esse engajamento foi do ponto de vista muito desregulado, muito sem consciência, muito sem prestar atenção no campo minado que é a política, que foi, é e sempre será até o fim do mundo a política. A política, se você não tomar cuidado, você vai sair totalmente pagão, você vai sair um católico romano pagão, que nem muitos saíram aí, influenciado pelo paganismo do Olavo de Carvalho, frequentador de tariqa, cultista islâmica, padre Paulo Ricardo, padre José Eduardo, destruidor de igreja evangélica infiltrado, que né, a gente pode ver nessa foto aí com o cara que foi basicamente lobotomizado aí facilmente, que nem o Anderson Silva, se não me engano o nome dele é esse, né? Entre outros próprios coitados, influência de Brasil Paralelo, que você tem que cancelar a inscrição imediatamente. Brasil Paralelo trabalha contra e visa a destruição da igreja evangélica também, entre outras coisas. Então eu anotei aqui alguns pontos do qual é importante a gente pontuar, refletir sobre e a partir disso a gente tentar extrair algum tipo de experiência, porque o que acontece é o seguinte: a igreja evangélica não é uma igreja política. Estou falando da igreja evangélica de linha pentecostal, né? Ou seja, baseada nos dons do Espírito Santo, que tem como propósito ter essa comunhão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, né? Então, devidamente por causa disso, a especialidade é diferente, não é uma especialidade política, que nem é a Igreja Católica sempre foi, uma instituição meramente política, que não reflete absolutamente nada a comunhão com Deus, é meramente uma instrumentalização do cristianismo, né? Então, por mais que tenhamos esse déficit, né? Ou seja, essa dificuldade em lidar com a política, natural, porque não temos expertise, como é o caso da Igreja Católica e como é o caso também das igrejas reformadas históricas, que nem a presbiteriana e a batista. Então aí fica muito à mercê de ser manipulada e à mercê de ser movimentada para o paganismo, né, de Roma, como foi o caso do Anderson Silva e outros, né. Então aqui eu quero tentar salientar de uma maneira um pouco mais aprofundada, fazendo uma espécie de mini relatório ou qualquer coisa nesse sentido, para que a gente possa ter decisões pautadas na vigilância. Temos que ser vigilantes, porque senão, se você entrar na política, você está abrindo brechas automaticamente para coisas, lobos, baratas e ratos entrarem, como foi o caso do José Eduardo, entre outros, cujo objetivo dele é a destruição completa e absoluta da igreja evangélica. Ele mesmo já falou em um depoimento dele, em um desses vídeos dele aí, que são 33 mil seitas protestantes, ou seja, ele não considera nenhum evangélico, nenhum dito protestante, que eu nem sequer gosto desse termo, né? Ele não considera ninguém como irmão dele, ele só considera a igreja católica. O objetivo dele é destruir tudo para todo mundo virar um pagão instrumentalizado politicamente por Roma, né? Então, diante disso, temos que ter em mente esse tipo de coisa, né? Ele inclusive abriu até uma escola de manipulação, né? Para fazer novos manipuladores lá de Roma. Por isso que nós temos que estar mais atentos e nos preparar do ponto de vista até mesmo intelectual, para que dessa maneira a gente possa ter ferramentas para se defender, né? Politicamente, intelectualmente, etc. E afastar essas influências espúrias do paganismo romano, porque eles não têm comunhão com o Espírito Santo. Na verdade, eles têm comunhão com outro ser maligno, na realidade, né? Então, continuando aqui, o primeiro ponto é o seguinte: é necessário refletir sobre a política no meio evangélico nos últimos anos, de 2014 a 2025. Então, pessoal, de 2014 a 2025, o que aconteceu foi o seguinte, né? O que aconteceu foi que ocorreu todos esses escândalos aí de corrupção envolvendo o partido lá dos trabalhadores, né? De Petrolão, etc. E teve a marcha pelos 20 centavos lá da passagem, que eu participei dessa marcha, eu tinha uns 18 anos, eu trabalhava lá no centro. Aí tava acontecendo essa marcha, eu fui lá, né? Tipo assim, não tinha ônibus, aí eu tive que ir com o pessoal na marcha, né? E, então eu vi de perto tudo isso acontecendo. Eu cresci dentro desse contexto aí, né? A partir dos 18 anos até hoje em dia. Então eu tenho um pouco de experiência a respeito disso. Então, diante disso tudo, diante de todo esse caos político, a igreja evangélica já tinha uma quantidade razoável de pessoas determinante para decidir uma eleição, né? Então a igreja evangélica começou a se posicionar politicamente. Só que diferentemente de outras denominações históricas reformadas, né, protestantes, que eles se colocam assim,
Eles gostam de se chamar assim protestante. Eu não gosto desse nome, porque de certa forma você está validando o catolicismo romano. Mas enfim. Esses reformados, eles pularam do barco a partir do momento que eles observaram as influências espúrias que estavam ao redor do Bolsonaro, como por exemplo, Centro Dom Bosco, Olavo de Carvalho, cultista da Tariqa Islâmica, Padre Paulo Ricardo, aluno do Olavo de Carvalho da Tariqa Islâmica, Padre José Eduardo também auxiliado por todo esse tipo de espírito, né, e etc. Então essas pessoas pularam do barco mais rapidamente, né? Então você pode observar vários reformados aí que eles pularam, só que tipo assim, eles não fizeram um relatório aprofundado politicamente da situação, eles simplesmente pularam, né? Deixou tudo por isso mesmo, eles focaram ali somente nas denominações deles, né? E já era, acabou. Aí as igrejas evangélicas ficou sem, tipo assim, sem reflexão, sem... O que acontece é o seguinte, né? A igreja evangélica não tem know-how, não tem expertise, não tem experiência do ponto de vista político. Não tem, entendeu? Simplesmente não tem. Ainda mais pentecostal. Sempre foi marginalizado desde os Estados Unidos, com o avivamento da Rua Azusa. Sempre foi marginalizada do ponto de vista político. Nunca teve poder político. Agora, a igreja católica sempre foi envolvida até o pescoço na política romana, né? E as igrejas reformadas históricas, elas têm know-how, porque elas, tipo assim, já teve reinos cristãos lá protestantes, né? Tipo, Holanda, Calvinismo e, enfim, o Huguenote, que foi exterminado pelos católicos romanos na noite de São Bartolomeu. Só vocês colocarem aí no Google que vocês vão ver a perversidade feita às escondidas pelo catolicismo romano, mesmo modo operante sempre, e etc, né? Mas a igreja evangélica não, ela entra de cabeça numa situação que ela é totalmente iniciante. E não é o foco dela. E nunca foi o foco dela esse negócio de política. Não somente entrou de cabeça, mas como, tipo assim, totalmente despreparada. Então abriu as portas mesmo para todo tipo de lobo. Destruidor, que nem é o caso do padre José Eduardo, que nessa foto ele posa feliz e sorridente ao lado do padre Leonardo Wagner. E esse padre Leonardo Wagner, que nem eu fiz um vídeo anteriormente, só vocês pisarem no meu canal, vou colocar o card também para aparecer aí na tela, se vocês quiserem saber. Ele fala claramente que é necessário tacar fogo em Bíblia evangélica e Bíblia protestante. Então é esse tipo de cara que ele está em comunhão, e esse padre José Eduardo tem acesso livre às igrejas evangélicas. É a mesma coisa de você convidar o lobo destruidor para entrar dentro tipo assim, do local onde ficam as ovelhas para matar todas as ovelhas, né? Entendeu? É um cara que idólatra por si mesmo, por natureza. Idólatra constumaz que não quer sair da idolatria ainda por cima. Se você fala, não, esse cara aqui é meu irmão, Padre José Eduardo é meu irmão, você perdeu imediatamente a comunhão com o Espírito Santo. Imediatamente. Você, na verdade, está atraindo acima de você opressão demoníaca, que nem é o caso do Bernardo Custer, entendeu? Que nem tem outro vídeo que eu fiz a respeito dele, que ele tá falando que tá sofrendo opressão demoníaca, que vai sofrer até o final da vida dele. Porque ele tá numa religião pagã. Essa religião pagã, ela em si mesma tem opressão demoníaca. Então, todas aquelas pessoas sensíveis espiritualmente que estão lá dentro do paganismo romano, elas vão sofrer até a morte com opressão demoníaca. Que nem foi o caso do outro Padre Pio de Pietrelcina. Aquele cara foi assolado por demônios até a morte dele, entendeu? Porque ele faz parte da Igreja Católica Romana e, infelizmente, ignorante do jeito que ele era, ele não tinha capacidade de perceber esse tipo de coisa, entendeu? Mas continuando aqui, né, a situação, pessoal, vamos ver outros pontos que eu coloquei. A política foi uma ponta de lança para a entrada de ratos e baratas que espalharam o paganismo romano no meio evangélico, bem como a normalização do paganismo romano, sendo assim rompendo a comunhão com o Espírito Santo. Que nem eu falei no decorrer aqui, eu estava falando aqui para vocês, né, pessoal, que o meio da política é como abre brechas mesmo, realmente, de fato, e sempre foi assim na história do cristianismo. Por exemplo, paganismo romano só é o que é hoje por causa de política, por causa dos imperadores romanos. Os imperadores faziam o quê? Eles perseguiam e matavam os cristãos. Hoje em dia o que acontece? Eles perseguem os valores, né? Tipo assim, eles batem nos valores, e batendo nos valores, eles... Tipo, é como se fosse uma espécie de barganha. Eles batem nos valores cristãos, promovendo valores contrários a isso, atraindo os cristãos para o campo político. Dessa forma, na política, você sabe que é uma espécie de barganha permanente, né? Tipo assim, uma troca. Entendeu? Então aí rola o secretismo. Lá no paganismo romano, o secretismo máximo foi o primeiro dogma dito mariano, que não é Maria aquela entidade, é outra entidade maligna. Entendeu? A deusa Diana, a deusa Ísis, a deusa Tamuz, rediviva e, tipo assim, colocado sobre o nome de Maria, né? Tipo, uma loucura absoluta. Então, diante desse tipo de situação político,
do qual os evangélicos não estão acostumados, não têm experiência quanto a isso, eles abriram brecha sem sequer perceber, eles foram pegos desprevenidos. Se fosse meramente do ponto de vista religioso, jamais seria aceito ratos e baratas dentro da igreja evangélica, nunca seria aceito. Mas aí a política abriu, é uma cavalo de Troia, entendeu? Aí os cavalos de Troia entrou tudo, as baratas e os ratos entrou tudo lá dentro. Aí os evangélicos perderam toda a comunhão. Perdendo a comunhão, eles não apresentam mais dom do Espírito Santo. Se você chamar um idólatra de irmão, você está atraindo imediatamente o Espírito Santo. Aí você perdeu o dom. Aí você vira uma igreja, mini igreja católica. Você vira meramente uma instituição política também. Aí seu objetivo vai ser meramente tentar correr atrás de ilusões, né? Ah, vamos salvar o Brasil, vai virar uma época de ouro, tudo vai ser bom. Mas não é, tipo assim, a política é uma guerra de poder. Então, tipo assim, a maldade sempre vai ter prevalência na política, infelizmente, né? Assim, vai ter prevalência, assim, do ponto de vista até mesmo de persuadir pessoas que não querem fazer maldade, mas elas meio que são levadas a isso também, entendeu? Por mais boa que a pessoa seja. Então aí, o que acontece também é que a política é o seguinte, em vez das pessoas confiarem em Deus, as pessoas confiam totalmente em homens. É tipo assim, é redirecionado o foco das pessoas. Elas pensam que algum homem ou alguma instituição formada por homens, que nem é o caso da igreja evangélica, tem um poder de salvar qualquer coisa que seja, mas daí é meramente uma ilusão, uma mentira, entendeu? É um ilusionismo. Então vamos continuar aqui, né? Que nem aquele print que eu coloquei que um cara aí falou que é necessário que a igreja católica tenha o direito, aqui ó, ela tem o direito de colocar o Estado para perseguir quem não está com a verdade, ou seja, todo mundo que não é católico, né? Um idiota aí, produtor de conteúdo. E o outro falando que é necessário queimar bíblias evangélicas também. Então como é que você pode chamar uns caras desse de irmão? Ninguém, é engraçado que nenhuma religião, nem ateu, nem agnóstico, nem nada, fala que tem documento válido, né, inclusive, nem comunista fala isso, que tem que queimar a Bíblia, mas, tipo assim, eles batem no peito e falam que tem que queimar. Eles são a única instituição no mundo inteiro, que eu tenho conhecimento, que fala que tem que queimar a Bíblia evangélica, a única. E fala que tem que colocar o Estado pra perseguir, a única. Como é que você vai chamar os caras deles de irmão? Nem ateu, nem comunista, nem o mais progressista tem documento assim. Tipo assim, faz mais sentido chamar ateu de irmão do que católico romano, entendeu? Ateu não tem esses documentos. Mas enfim, dando continuidade aqui, vamos ver o que eu coloquei. Eu coloquei também, né, que a política foi uma ponta de lança para a entrada de ratos e baratos, que nem eu falei anteriormente. Depois coloquei o seguinte: é urgente a necessidade de estudar a fundo o paganismo romano, bem como as influências que rondam os políticos. Então, pessoal, esse negócio aí de influência aí é muito importante, entendeu? Porque, tipo assim, os evangélicos, como eles não têm experiência, né, nesse meio político, então eles são jogados ao vento, eles vão pulando de uma coisa a outra sem ter conhecimento, consciência de nada, aí apoia totalmente um candidato, aí você vai ver o candidato tá com essas influências, aí eles abrem a porta pra pessoa que tá feliz e sorridente com outro que manda que fala que, assim, decreta que tem que tacar fogo em Bíblia evangélica, né? Tipo assim, então aí são vários problemas, assim, nesse sentido, que os evangélicos, assim, estão totalmente despreparados, entendeu? Não tem capacidade de entendimento. Isso daí não é uma questão de ser incompetente, é uma questão que, tipo assim, não tem experiência. Basicamente, agora tá sendo formada essa experiência política, entendeu? Agora tá sendo correndo atrás desse prejuízo, assim, por assim dizer. Mas mesmo assim, que nós podemos observar que foi instrumentalizada a política para destruir a igreja evangélica. E tá destruindo ainda. Destruir por meio da infiltração de ratos e baratas, né? Então vamos ver aqui uma situação que é o exemplo mais claro que tem e o mais literal desse tipo de infiltração e da manipulação política por parte do catolicismo romano, porque o catolicismo romano, que nem eu falei para vocês no começo desse vídeo, é uma religião é uma instituição que se utiliza da religiosidade, se utiliza instrumentaliza o cristianismo para concentrar poder político. Só isso. Não tem nada de Deus lá, não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem nada. É meramente uma instituição que se utiliza de estética, se utiliza de pseudo-religiosidade, tipo assim, fariseus que se utilizam da fé das pessoas para concentrar mais poder político. Basicamente, é o resumo total do catolicismo romano. Então, eles são mestres das falcatruas políticas. São mestres dos acordos secretos, entendeu? Como foi o caso desse negócio aí de consagrar o Brasil para entidade. Porque é o seguinte,
Você vê, esses caras nem sequer têm honra, né? Porque os católicos, assim, supostamente os católicos e os evangélicos, eles todos estão debaixo de quem, né? Qual é o ponto comum de todos eles? O Senhor Jesus Cristo, né? Supostamente para eles, né? Mas aí, o que faria mais sentido para agradar todo mundo? Consagrar o Brasil para Jesus Cristo ou consagrar Jesus para uma entidade que somente o catolicismo romano acredita que existe? É claro que eles vão consagrar para a entidade que somente o catolicismo romano acredita que existe, ainda mais porque naquela instituição, quem é mais importante de todos é a entidade. Ela tem poder sobre territórios além do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só que incrível uma coisa dessa, né? Então vamos ver aqui o candidato falando a respeito disso. Eles são tão, assim, sorrateiros que eles fizeram questão de fazer isso tudo, aproveitar a oportunidade antes, 2 meses antes, né, um período bem curto antes das eleições, pra quê? Pra, tipo assim, na calada da noite, entendeu? Já que ninguém tá prestando atenção, vamos passar isso agora, que é uma oportunidade perfeita. E qual foi a consequência disso? Bolsonaro tá na cadeia, perdeu a eleição e é perigoso falecer na cadeia. E essa foi a consequência da entidade. Essa foi a bênção da entidade no Brasil, né? Vamos ver aqui. Ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida. Sim, é verdade, o presidente Bolsonaro, ele consagrou o Brasil a Nossa Senhora Aparecida no dia 24 de outubro de 2022, às vésperas do segundo turno. A última... Pessoal, esse ponto é muito importante. Às vésperas do segundo turno. Os caras são tão frio e calculistas que eles aproveitaram essa oportunidade, não porque, tipo assim, nem aí pro Bolsonaro, entendeu? Eles só queriam consagrar o Brasil pra entidade maligna que depois tacou o Bolsonaro na cadeia, entendeu? Vamos continuar aqui. Nossa Senhora Aparecida foi só no tempo lá do Império da Princesa Isabel. Mas depois que o Brasil virou república e o Estado passou a ser laico, nenhum presidente ousou fazer esse ato consagratório. Mas Bolsonaro resolveu fazer isto e realmente consagrou o Brasil a Nossa Senhora. Se você quiser saber o que o presidente falou nesse ato consagratório, esse documento está no Diário Oficial. É só você dar o Google aí e colocar: presidente Bolsonaro consagra o Brasil a Nossa Senhora. É por isso que eu digo sempre, gente, seja qual for o presidente, nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus pela vida do presidente. Porque todos eles estão sujeitos a, mesmo conhecedor da palavra como Bolsonaro a cometer o que para nós é um erro. É por isso que eu digo a vocês e vou repetir: não importa quem seja o presidente desta nação, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Senhor, virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Portanto, vamos nos focar no Senhor e acreditar de que, independente de quem esteja na presidência, Jesus é o Senhor desta nação. Então vocês viram aí, né, pessoal? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: os caras se aproveitaram de todo o caos político e engajamento maciço dos evangélicos e a eleição do Bolsonaro por parte dos evangélicos, de determinante também, né? E influenciar o Bolsonaro às portas fechadas, em segredo. Ou seja, fechou o bico, não falou nada para os evangélicos, a consagrar o Brasil para a entidade, né? Ou seja, se esses caras aí que influenciaram o Bolsonaro e até mesmo o Bolsonaro tivessem honra, eles fariam o quê? Não, nós devemos satisfação a toda a nossa base eleitoral, não somente católico, mas também evangélico e quem quer que seja, ateu e tudo mais, outra religião. Nós devemos satisfação e devemos, antes de fazer esse negócio aqui, porque eu não fui eleito por minha força própria, mas sim por voto de todas essas pessoas, nós temos que abrir o jogo para que essas pessoas possam decidir se elas concordam ou não. Não pode fazer esse negócio sozinho, porque uma candidatura não é sozinha, a candidatura é necessários votos. Senão não é uma candidatura, é uma ditadura, né? Mas não, essas pessoas influenciaram o Bolsonaro a agir da maneira mais vil e trevosa que existe. Da mesma maneira que os caras no Sinédrio planejaram as caladas, as escuras, as luzes fechadas,
é a eliminação do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas fizeram da mesma forma e consagrar o Brasil para entidade, cuja consequência foi a prisão do Bolsonaro e possivelmente o falecimento dele na cadeia, infelizmente. Entendeu? Tipo assim, terrível, né? Então agora nós vamos ver quem foi os responsáveis por esse acordo às luzes fechadas aqui, né? Vamos ver aqui a declaração. Que a gente não queria conotação política com esse ato. A gente não queria favorecer e nem prejudicar o Bolsonaro. Bom, nós podemos ver o que tá acontecendo com o Bolsonaro hoje em dia, né? Depois desse ato só foi ladeira abaixo. Perdeu a eleição, tá na cadeia, tá com risco de vida. Com esse Infelizmente. ato. A gente só queria a consagração à Nossa Senhora. A gente só queria a consagração à entidade. Tipo assim, eles tá nem, tipo assim, tô falando pra vocês, eles se utilizam da política pra concentrar poder, sempre assim, essa entidade, essa instituição, e eles nem sequer têm honra de abrir o jogo antes de tomar as decisões. Eles fazem questão de fazer as coisas às portas fechadas. Entendeu qual é o caso? Vocês estão entendendo o nível das peripécias? Agora vocês estão conseguindo juntar as peças. Qual é o objetivo deles? Ela foi feita. O Brasil foi consagrado. Essa foto foi tirada pelo Carlos Bolsonaro. Se eu não me engano, o Carlos Bolsonaro. Aqui vocês me veem atrás do Bolsonaro. Aí, ó. Tem até orgulho. Ele foi que fez o acordo secreto, né? As luzes apagadas. Da mesma maneira que o Sinédrio, né? Bolsonaro aqui com o pergaminho à mão. Aqui a imagem de Nossa Senhora que a gente tinha levado, Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui o padre de joelho. É interessante a silhueta do presidente diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. É algo que eu vou carregar para minha vida. Foi um momento belíssimo. Eu saí de lá muito emocionado. Foi um momento bastante singelo. Não tinha holofote, não tinha transmissão ao vivo, não tinha nada, ou seja, portas fechadas. Ninguém sabia de nada. Vamos fazer aqui, vamos aproveitar essa oportunidade. A gente não sabe se o Bolsonaro vai ser eleito da próxima vez, né? A gente não sabe se a gente vai ter próxima oportunidade, a gente não pode nem abrir isso. Inclusive, provavelmente vocês já até sabiam que o Bolsonaro não ia se eleger, né? Então já pressionaram pra fazer isso logo, né? Aí depois o Bolsonaro vai pra cadeia e já era. Acabou. Nenhum tipo de louro pro Centro Dom Bosco, tanto é que só agora, 2 anos depois, a gente tá noticiando isso. É algo que a gente só tá compartilhando com vocês para vocês verem que é possível que a gente perceba os efeitos desse dia ainda hoje. Olha os efeitos desse dia. Bolsonaro preso e vai falecer na cadeia. Quais os efeitos? Todo o movimento da direita foi pro beleléu. Que efeito? Qual foi o efeito bom disso? Qual foi o efeito bom? Lula vai se eleger de novo. Qual foi o efeito bom disso? Não existe efeito bom. Tudo que é feito às escondidas vem das trevas. Quem é cristão não faz nada às escondidas. Se fosse evangélico, falasse assim, não, vamos fazer esse negócio escondido sem falar para os outros eleitores. É das trevas também, entendeu? O cristão não faz coisa das trevas assim, escondido. Não provém de Deus fazer coisa escondida assim. É engraçado que esse Centro Dom Bosco, eles falam mal da maçonaria, falam que a maçonaria faz coisa escondida. Eles estão literalmente fazendo coisa escondida aqui. Eles literalmente se aproveitaram da boa vontade dos evangélicos. Literalmente. Tá entendendo? E daqui pra frente, com a restauração da fé. Restauração da fé. Tacou o cara na cadeia. Aqui, ó, o que eles falaram. Nas vésperas do segundo turno de 2022, nós montamos uma operação de guerra. Operação de guerra, aqui ó. Política pra eles é guerra, entendeu? Os evangélicos estão do lado de pessoas que eles nem sequer têm conhecimento, que quer destruir eles, entendeu? Que tem comunhão com os outros, que fala que tem que queimar a Bíblia evangélica. Eles não têm conhecimento. Em Brasília, para convencer o chefe, operação de guerra em Brasília para convencer o chefe de Estado da Nação a consagrar o Brasil à entidade, rogando para que a entidade não permitisse jamais a capitulação do país dos inimigos da vida da religião. Tipo assim, da única, tá em singular aqui, da religião deles. E capitulou, perdeu pro comunista, e aí? Consagrou e perdeu. Mas que lógica é essa? Tipo assim, se consagrasse e ganhasse, eu ia falar assim, não, alguma coisa tem aí, né? Porque consagrou e ganhou, alguma coisa tem. Mas consagrou e perdeu, o cara foi pra cadeia e vai falecer lá. Que nem eu tô falando aqui, ó, não faz nada às escondidas, nem dos seus inimigos, porque Deus não gosta de quem faz coisas escondidas, né? Tipo, dessa forma assim. E nem era inimigo, era aliado nessa mesma situação, né? Aí o vídeo completo deles aqui. O dia que o Brasil foi consagrado à entidade, nas vésperas do segundo turno, em 2022, então aqui foi os responsáveis aqui, quem tava influenciando Bolsonaro aqui. Nós montamos uma operação de guerra em Brasília,
para convencer o chefe do Estado-nação a consagrar o Brasil. Tá vendo? Tipo assim, eles viram, né? Provavelmente que o Bolsonaro nem ia conseguir se eleger da segunda vez. Não conseguiu mesmo, né? Aí montaram uma operação de guerra. Entendeu, pessoal? Vamos aproveitar essa oportunidade, depois não vai ter. O Brasil vai cair na mão do comunismo como caiu, né? Rogando para que a mãe de não sei o que, a entidade não permitisse jamais a capitulação do país para os inimigos. Tipo assim, eles se utilizaram do comunismo. Vocês têm que entender o seguinte, o comunismo é utilizado como uma espécie de ferramenta para iludir as pessoas. Da mesma maneira que eles utilizam o comunismo como ferramenta para iludir, não que não exista comunismo, mas o que eu estou falando é que eles instrumentalizam isso. Eles também instrumentalizam ilusões, por exemplo, como o Brasil, a Terra, o paraíso terrestre, se a Igreja Católica Romana dominar tudo aqui vai ser um paraíso, a Idade Média era um paraíso, não tinha guerra, os reis não faziam guerra entre si. Eles se utilizam dessas frases, esses chavões, como instrumento para instrumentalizar as pessoas. Da mesma maneira que esse cara aqui, ó, o padre José Eduardo, ele se utiliza das pautas identitárias como instrumento também para se infiltrar em igrejas evangélicas. Até porque, se ele fosse realmente contra isso, ele sairia da própria igreja dele, que tem uma bênção gay chamada Fidúcia Súplicas há mais de 700 dias ativa. Ao redor do mundo inteiro, abençoando milhares e milhares, entendeu? Entre aspas. Exatamente contra a palavra de Deus. Cadê, né? Eu já li tudo. Como não temos interesse político, olha... Esses caras são engraçados, né? Como não tem... Os mesmos caras que falam que o Estado tem que trabalhar em prol da Igreja Católica Romana, os mesmos caras, hein? Falar que não tem interesse político. Nunca revelamos os bastidores do negócio. Agora, frente à ameaça crescente que parece o Brasil, nós vamos contar a história de como o presidente consagrou o país à entidade, com a esperança de que mais homens façam penitência e rezem para que a terra de Santa Cruz se veja livre do comunismo. Cardeal Leme chamou todos os católicos ao combate no passado. Confira o teor da convocação. Aí, pessoal. Você acha que alguma coisa feita às escondidas tem qualquer chance de dar certo? O mesmo ato que feito... mesmo tipo de modus operandi feitos às escondidas contra o próprio Senhor Jesus Cristo? Continuando, a especialidade da igreja evangélica não é a política, diferentemente do Vaticano, é a comunhão e santidade com o Espírito Santo. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo aqui, estou fazendo esses vídeos para alertar os evangélicos a sair dessa comunhão espúria com vários infiltrados do catolicismo romano, como é o caso do padre José Eduardo. O padre José Eduardo não pode entrar nem na porta das igrejas evangélicas, não pode ser convidado para podcast, não pode ser convidado para evento. Esse cara tem o objetivo de destruir a igreja evangélica. O objetivo dele é esse. Ele forma até pessoas na arte das manipulações dele, cujo objetivo é esse. Ele se infiltra e destrói, entendeu? Não só ele, mas como o padre Paulo Ricardo também, dando entrevista em rádio evangélica. Tipo assim, antes de mais nada, a gente tem que colocar numa posição de humildade e entender que a gente não tem know-how, não tem experiência nessas práticas secretas, né? Que nem o caso do Centro Dom Bosco aí, dessas práticas espúrias, porque pessoas que estão em guerra, que nem eles mesmos se colocam em guerra, né? Eles são capazes de fazer qualquer coisa, entendeu? Às escondidas, trair os outros, trair o eleitor do Bolsonaro, passar por cima da consulta pública. Qual foi o Bolsonaro, qual foi o norte da eleição do Bolsonaro, né? Falar assim, não, eu tô com o povo, tudo que eu faço aqui é porque o povo quer. Aí nessa decisão dele, ele fez as escondidas. Não consultou ninguém nessa decisão. Nem católico, nem evangélico, nem ninguém. Só o Centro Dom Bosco lá. Entendeu como é o caso? Então o negócio é mais perigoso do que parece. É um campo minado. Antes de mais, uma coisa assim que já ajuda muito é, tipo assim, retirar todos esses pagão. Cortar as influências desses pagão. Tem entendimento claro e absoluto, concreto, que o objetivo dessas pessoas é a destruição completa, total, da comunhão dos cristãos com o Espírito Santo. O objetivo principal dessas pessoas é isso. Entendeu, pessoal? Então, a partir do momento que a gente tem entendimento novamente, a gente se coloca numa posição de humildade e retorna para a santidade realmente, que é romper relacionamento com pagãos, que nem eu fiz aqui com outro pagão aqui, que falou que a igreja católica tem o direito de perseguir todo mundo que não é do catolicismo romano. E muitos católicos romanos têm essa mesma opinião. E, inclusive, esse documento chamado Sílabus está ativo até hoje. A qualquer momento eles poderiam ativar isso. Eles só não ativam porque eles não têm poder físico, militar suficiente, né? Então pegaria mal pra eles, senão eles já estariam ativados aí perseguindo todo mundo, né? Queimando Bíblia evangélica também, etc. Que nem o outro idiota aqui falou.
Então aí é necessário a gente ter cuidado, entendimento e novamente levantar as cercas e desratizar as igrejas, os podcasts, os eventos, os convidados, etc. Porque eles não te consideram como irmão, eles te consideram como um perdido que vai pro inferno, entendeu? Tipo assim, vocês estão entendendo qual é o caso? Você considera ele como irmão, mas ele quer ele quer destruir sua instituição, quer destruir sua comunidade. Eles querem fazer isso aqui, ó, com você, ó. É isso que eles querem fazer. Quer tacar um monte de heresias e instrumentalizar a fé das pessoas que nem essa instituição sempre fez na história dela toda. Então por esse vídeo é isso, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus, vigilantes, atentos. Vamos acumular experiência, vamos trocar ideia. Tem que correr atrás dessa situação aí, porque senão vai continuar sendo instrumentalizado, manipulado, depois descartado que nem um lixo. Que nem infelizmente foi o presidente Bolsonaro depois daquele ato espúrio dele lá, de ter consagrado o Brasil para a entidade. A entidade não vai salvar ele, a entidade não salva ninguém. É a prova concreta disso. Então o vídeo é isso, até a próxima, falou.